Bem, a partir de agora você acompanha a transmissão ao vivo da cerimônia de abertura da Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui no Brasil. Justiça José Eduardo Cardoso, neste ato representando a Presidente da República, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros de Estado. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje e sempre. Senhor Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juiz Diego Garcia Sayan, na pessoa de quem são cumprimentados os juízes daquela Corte. Senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, na pessoa de quem são cumprimentados os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. General Enzo Martins Peri, comandante do Exército Brasileiro. Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Gilson Dipp, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros de tribunais superiores. Presidente do Superior Tribunal Militar, general de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, na pessoa de quem são cumprimentados os membros do Ministério Público. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Dácio Vieira. Presidente da OAB-DF, doutor Ibanez Rocha, neste ato representando o presidente do Conselho Federal da OAB, na pessoa de quem são cumprimentados os advogados presentes. Senhores presidentes de todos os tribunais brasileiros aqui presentes, senhores embaixadores, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Henrique Nelson Calandra, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores presidentes das associações da magistratura, senhores integrantes da magistratura brasileira, senhoras e senhores. Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão solene inaugural do 49º período extraordinário de sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Convido os presentes para, em posição de respeito, ouvirem o hino nacional brasileiro.
Concedo a palavra ao ministro José Eduardo Cardoso, neste ato representando a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, em viagem. Excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, excelentíssimo senhor Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, senhor Diego Garcia Sayán. De início, peço vênia a Vossas Excelências para que eu possa ler a mensagem de Sua Excelência, a senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, dirigida especialmente a esta sessão. Mensagem da senhora Presidente da República. Excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, excelentíssimo senhor Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Diego Garcia Sayán. Cumprimento, na pessoa de Vossas Excelências, todos os membros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores Brasileiros, assim como da Corte Interamericana de Direitos Humanos, hoje reunidos em Brasília, para esta sessão solene de abertura deste período extraordinário de sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A relação do Brasil com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos confunde-se com o próprio processo de redemocratização do país. Comemoramos há pouco o 25º aniversário da Constituição Federal, reconhecidamente o divisor de águas a partir do qual o Brasil passou a atualizar seus compromissos internacionais no campo dos direitos humanos. Ao dispor sobre os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, a Constituição inclui a prevalência dos direitos humanos. Também define que os direitos e garantias fundamentais nela consagrados não excluem aqueles previstos em tratados internacionais de que o Brasil seja parte. A Constituição vai além, ao considerar esses direitos e garantias fundamentais cláusulas pétreas, insuscetíveis, por isso, de supressão. Esses dispositivos evidenciam que, para o Brasil, a defesa da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos fundamenta o exercício legítimo do poder no plano doméstico e orienta nossas ações no plano internacional, tornando-se princípios norteadores para a formulação de nossa política externa. A adesão do Brasil aos instrumentos interamericanos de direitos humanos, de que é expressão a própria realização desta sessão extraordinária da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil, decorre do reconhecimento de que nossa prosperidade como nação depende da promoção e proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todos os cidadãos. Este esforço deve ser elevado à condição de razão primeira da ação do Estado. Tendo em vista esses compromissos, a criação da Comissão Nacional da Verdade, cuja lei tive orgulho de sancionar, representa marco histórico na consolidação da democracia brasileira e do fortalecimento da cidadania. Ao esclarecer a verdade sobre violações de direitos humanos, busca-se valorizar a história e a memória do nosso país e garantir que essas ofensas nunca voltem a acontecer. A vinda da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil cumpre, nesse contexto, um papel essencial. É de fundamental importância que a sociedade brasileira e que todos os órgãos, de todos os poderes, de todas as esferas federativas compreendam o valor do trabalho realizado pela Corte Interamericana, bem como o sentido dos compromissos assumidos pelo Brasil frente a essa instância. Desejo aos senhores e senhoras juízes e juízas da Corte Interamericana de Direitos Humanos um excelente período de sessões. Muito obrigada, Dilma Rousseff, Presidenta da República. Senhores presidentes, para o Estado brasileiro é motivo de grande satisfação que a Corte Interamericana visite nosso país pela segunda vez. Trata-se de uma demonstração inequívoca do compromisso recíproco e da agenda compartilhada que mantemos em torno dos direitos humanos. Essa segunda visita da Corte nos permite refletir sobre o admirável momento que vivemos hoje. Se, no passado, vimos a cooperação entre os países das Américas funcionar no sentido de reprimir a livre manifestação de ideias, o pluralismo político e a divisão de poderes dentro dos Estados nacionais, hoje presenciamos aqui a reunião de juízes de 7 diferentes países, eleitos de forma democrática pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, trabalhando pelo avanço da agenda democrática e dos direitos humanos em nosso continente. Vários são os fatos que chamam nossa atenção de maneira positiva, ao contrastar passado e futuro por oportunidade desse 49º período extraordinário de sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos em Brasília. Um primeiro
diz respeito ao próprio local onde desenvolve-se essa sessão. O Brasil recebe a Corte Interamericana de Direitos Humanos dentro de seu poder judiciário. Temos aqui, portanto, algo a celebrar: a existência de um judiciário independente. Aprendemos com as experiências autoritárias que a concentração excessiva de poder é lesiva à democracia e hoje nos orgulhamos de ter um sistema de justiça constitucional em funcionamento no Brasil. Segundo, é mistério declarar também a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão autônomo. Após sua eleição, os juízes passam a operar de maneira independente. Celebramos, portanto, não apenas a existência de um judiciário livre no Brasil, mas também a existência de um mecanismo independente para a proteção e defesa dos direitos humanos no âmbito regional, capaz de auxiliar-nos no enfrentamento dos déficits estruturais que impedem a máxima efetividade das garantias fundamentais. Nesse sentido, não é demais afirmar que a Corte constitui um espaço para refletirmos sobre nossos processos internos de resolução de conflitos e ainda um foro estendido de acesso à justiça para vítimas individuais, grupos e povos originários, em sua luta por reparação e reconhecimento. Terceiro, este momento admirável nos permite contextualizar historicamente a evolução institucional do sistema interamericano de direitos humanos e o desenvolvimento democrático extraordinário de nossa região nas últimas décadas. Se em seus primórdios, o sistema, especialmente por meio da Comissão Interamericana, estruturou-se como espaço de resistência aos regimes autoritários, hoje, por meio da Comissão e da Corte, opera no sentido de aprimorar e fortalecer a democracia. A Corte representa, portanto, o amadurecimento institucional do sistema. A esses três fatos, que nos permitem contrastar o passado e o futuro, poderiam se juntar muitos outros mais. Importa, não obstante, pelo menos mais um destaque. Vemos hoje aqui um intenso aprofundamento do processo de cooperação entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil, inserido no bojo de um conjunto ainda mais amplo de iniciativas mantidas pelo Brasil e pela Corte, no sentido de ampliar e fortalecer as garantias fundamentais e os direitos humanos no cenário internacional. Importa destacar aqui alguns frutos desse diálogo para a plena compreensão da riqueza do presente momento. Desde a redemocratização, o Brasil vem trabalhando de maneira consistente em sua integração ao sistema interamericano de direitos humanos e a seu fortalecimento institucional. A Constituição de 1988 elevou a prevalência dos direitos humanos a princípio basilar de nossas relações internacionais. E a sua promulgação seguiu-se a ratificação da Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992 e o reconhecimento da jurisdição contenciosa da Corte em 1998. Mais do que se abrir à Corte, o Brasil igualmente mostrou-se proativo em construir a Corte e o sistema interamericano e em dar cumprimento às suas decisões. Desde a criação da Corte, 2 magistrados brasileiros nela tiveram assento: Antônio Augusto Cansado Trindade, juiz por 12 anos e presidente entre 1999 e 2003, e Roberto Figueiredo Caldas, com assento na formação corrente. Ainda 4 brasileiros emprestaram seus talentos compondo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Um quinto, o ex-ministro de Direitos Humanos, Paulo Vanucci, passa a compor a comissão em 2014, num claro gesto de compromisso brasileiro em participar de forma ativa em processos institucionais e reformas com vistas ao fortalecimento integral do sistema. Em algumas oportunidades, a Corte manifestou-se sobre violações aos direitos humanos tidas no Brasil. Sempre dialogamos de forma altiva para aprimorar nossas práticas e instituições. Nos casos Garibaldi e Esker, encontramos mecanismos institucionais para o pleno cumprimento das sentenças. Encontram-se em avançado estado de implementação as medidas apontadas no caso Damião Ximenes e vivemos hoje uma ampla mobilização dos 3 poderes que compõem a nossa República para o cumprimento efetivo da nossa legislação e dos direitos humanos. São vários exemplos nos quais, por meio de diálogo, o sistema permitiu ao Brasil aprimorar instituições e processos. O processo de aprovação da Lei Maria da Penha, por exemplo, foi impulsionado por pedido dirigido à Comissão Interamericana. Assim, ao trabalhar em conjunto com a Corte Interamericana, fortalecemos os padrões de efetividade, não apenas da Convenção Americana, mas também da nossa própria Constituição. A cooperação com organismos promotores do direito internacional dos direitos humanos, como a Corte, é, para o Brasil, uma política de Estado, ditada pela Constituição da República em seu artigo 4º, e faz parte de uma agenda mais ampla, adequada a garantir que direitos e garantias fundamentais dos seres humanos sejam respeitados independentemente de divisões geográficas, étnicas ou sociais.
Destacamos a palavra colaboração, pois entendemos que apenas com o trabalho multilateral e com o diálogo será possível, de maneira efetiva e sustentada, construir, no mundo prático, os direitos e as liberdades que entendemos imanentes ao gênero humano e que positivamos no direito internacional. Ao longo dos anos, a Corte Interamericana contribui de forma decisiva no desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos em temas sensíveis para a realidade brasileira, como a proteção dos povos indígenas, vedação de toda forma de tortura, desaparecimentos forçados, acesso à assistência consular, a proteção de crianças e adolescentes e tantos outros. O caso a ser apreciado na presente sessão extraordinária discute o uso proporcional da força por agentes policiais, tema fundamental no contexto brasileiro, onde debatem-se formas de conciliar o direito ao protesto e à liberdade de expressão com a necessidade de manutenção da ordem pública e dos direitos de ir e vir no contexto das manifestações populares legítimas ocorridas recentemente no Brasil. O Brasil se beneficia, portanto, em receber esse debate. Para que possamos cooperar e trabalhar em conjunto, torna-se fundamental ampliar nosso entendimento recíproco. É nesse sentido que temos atuado, como no recente projeto de tradução e publicação em português, de grande parte do acervo da jurisprudência da Corte Interamericana, facilitando o diálogo de nossos agentes públicos e operadores do direito com as decisões sobre casos de outros países da região. Assim, nossos esforços ao longo dos anos para a promoção dos direitos humanos em âmbito doméstico e regional seguem a mesma tônica da nossa mais recente postura e na proteção da privacidade e no uso de comunicações digitais. Para construir a base de efetividade dos direitos em mundo globalizado, necessitamos trabalhar em parceria. Os seres humanos são iguais de direitos e temos de trabalhar em conjunto para garantir a efetividade dessa igualdade em todos os pontos do globo. A questão da igualdade efetiva, material, é a última que gostaria de explorar nesta manifestação laudatória à abertura desse 49º período extraordinário de sessões da Corte. Na última década, o Brasil vem experimentando um progresso social sem precedentes. Retiramos do estado de extrema pobreza 22 milhões de pessoas. Inserimos mais de 1,2 milhões de estudantes no ensino superior. Adicionamos mais de 1 milhão de novas moradias nas nossas cidades. Importa mencionar esses dados, pois esta é uma agenda de direitos. Os direitos econômicos, sociais e culturais estão previstos tanto na Constituição brasileira quanto na Convenção Americana de Direitos Humanos. São direitos sociais, de igualdade, que demandam a ação do Estado, do poder público, para tornarem-se efetivos. Nesta ímpar oportunidade em que se reúnem em Brasília, os membros da Corte Interamericana de Direitos Humanos, observadores de distintos países da região e diversas autoridades políticas brasileiras, se faz fundamental destacar que a agenda dos direitos humanos não diz respeito apenas aos direitos de liberdade, mas também aos direitos de igualdade. O espetacular desenvolvimento democrático da América Latina nas últimas décadas é motivo de muita alegria e certamente será celebrado nesse encontro. Porém, esse mesmo desenvolvimento nos impõe, de maneira inconteste, o desafio persistente de diminuir a exclusão social, eliminar as formas extremas de pobreza, universalizar o acesso à saúde, educação e moradia. Enfim, defender e efetivar a agenda dos direitos sociais previstos na Convenção Americana e em nossas constituições domésticas, com o mesmo vigor com que soubemos defender as liberdades individuais hoje conquistadas. Nesta oportunidade, em que o Brasil saúda a Corte Interamericana de Direitos Humanos, destaco esse compromisso com uma ampla agenda de direitos, de liberdade e de igualdade, e destaco a vontade política hoje presente no Brasil e na região para a sua implementação. Vida longa à Corte Interamericana. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Diego Garcia Sayan, juiz-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente del Supremo Tribunal Federal, ministro Tribunal Federal, Joaquim senhor Barbosa, ministro Joaquim Barbosa, querido amigo ministro da meu Justiça, José querido Eduardo amigo ministro da Cardoso, Justiça, José representando Eduardo Cardoso, aqui em representação à presidenta da República, representação de outros ministros de Estado, os ministros aqui presentes, senhores ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, colegas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, autoridades e público que está aqui presente. Há um significado muito fundo e que chega ao coração de cada um dos juízes da Corte Interamericana ser recebidos aqui em Brasília e ser recebidos desta forma,
com a presença de uma representação direta da Presidenta da República, que se encontra no meu país, hoje, o Peru, estreitando as relações entre dois países que são irmãos e sendo aqui recebidos pelo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal e os senhores ministros e ministras. E com esta formalidade, com esta generosa solenidade de recebê-los neste Supremo Tribunal Federal em condições horizontais, como tribunais irmãos que somos, com funções e responsabilidades diferentes. Eu confesso que é um ato sem precedentes o que hoje, com generosidade, recebemos do Supremo Tribunal Federal, esta Corte Interamericana, neste ato e também na forma com que se realiza este ato de festejo. A Corte Interamericana, sabe como vocês têm, na Costa Rica, sede, e de alguns anos levamos a cabo sessões extraordinárias fora das nossas sedes, já em 16 países nos receberam, e esta é a segunda vez que a Corte Interamericana tem a oportunidade de fazê-lo aqui no Brasil. O objetivo destas sessões extraordinárias é de que as pessoas, que é o destinatário essencial de um Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, possa conhecer mais de perto e conhecer e ver como funciona a Corte, para que uma audiência, uma sessão pública na qual escutamos testemunhas, examinamos declarações de peritos, escutamos as alegações dos representantes das ditas vítimas e dos estados, e possam permitir que as pessoas vejam mais de perto cuja razão de ser desse tribunal é a proteção dos direitos dessas mesmas pessoas e possam então aproximar-se a esta justiça, seja internacional ou interamericana. Não tem por que estar longe da compreensão e da experiência cotidiana das pessoas e dos povos. Desde que este tribunal ditou a sua primeira sentença num caso contencioso já há 25 anos sobre um caso de desaparecimento forçado em Honduras, ocorreram enormes desenvolvimentos na jurisprudência da Corte que, em paralelo, foi retroalimentada com as muito importantes evoluções democráticas no nosso continente, nesta América Latina tão sofrida, de um passado tão sofrido por o autoritarismo e também pelas ditaduras. Nesses 25 anos, a Corte já estabeleceu esse diálogo a partir de casos que chegaram à Corte a partir das alegações e elementos de provas que foram apresentados pelas partes, alguns hitos jurisprudenciais que hoje em dia são ingredientes de grande importância na forma de pensar de muitos tribunais na América Latina. Foi a Corte Interamericana, como foi muito bem lembrado aqui pelo senhor ministro Cardoso, aquela que tratou, e foi a primeira vez que um tribunal internacional o fez, o tema dos desaparecimentos forçados de pessoas, ditando a partir da constatação da característica deste crime, com as suas condições de fazer um delito pluriofensivo e de execução permanente, que nesta particularidade, uma das garantias judiciais é a prescrição, e isso não resulta para nós aplicáveis. A partir daí, se fez uma jurisprudência, esta constante de que a Corte ditasse sobre essas matérias, e hemos irmanando entre várias cortes a concordância, destes princípios. A Corte Interamericana também se nutre de todas as problemáticas e de todos os processos nos direitos dos povos indígenas, no qual, a partir de uma experiência particular, que é uma noção diferente existente na maioria dos povos indígenas sobre a propriedade privada, na qual o sentido da propriedade não é somente uma questão de patrimônio, senão que também existem outros componentes e existem essências de caráter coletivo. Foi a Corte Interamericana que, num caso na Nicarágua, há pouco mais de 10 anos, estabeleceu, a primeira vez que foi feito por um tribunal internacional, o direito à propriedade coletiva da terra, da qual emanava uma série de compromissos, responsabilidades desses estados específicos e que foram devidamente exercidas através de programas de demarcação, de entrega de títulos de propriedade à comunidade aludida, neste caso também, abrindo caso a políticas coerentes nesse sentido.
Também, nesse mesmo espaço de povos indígenas, que é um assunto que toca de forma tão crua e vívida a maioria dos países que compõem a nossa América, o fato de que aumente o investimento público e privado, isso dinamiza tensões e conflitos por utilização e disposição de terras e de territórios dos povos indígenas. Nesse contexto, a Corte se nutre dessa problemática e devolveu à sociedade com decisões com relação a mecanismos de consultas prévias, entendidos estes como um processo de fomento do diálogo, orientado à busca de acordos entre os povos indígenas e as autoridades, estabelecendo, sem sombra de dúvidas, que um contexto de Estados nacionais corresponde finalmente às autoridades nacionais à determinação das respostas e soluções para encontrar uma saída à utilização dessas terras e territórios dos povos indígenas. A liberdade de expressão, um direito que foi tão maltratado e deixado a um lado todos os nossos anos de ditadura em todos os nossos países, mas que teve e tem também ameaças de outras ordens, foi este um tema que guiou jurisprudência constante da Corte Interamericana para a proteção desse direito, na proteção dos repórteres e dos comunicadores, não somente deles e delas, mas também de qualquer cidadão que possa contar com todas as garantias por parte do Estado de poder exercer esse direito à liberdade de expressão. Mas, neste contexto, em coerência com o que é uma interpretação do direito de um tribunal, e mais ainda um tribunal interamericano, temos sempre que ponderar e procurar o equilíbrio entre os direitos que estão em conflitos, encontrar-se estes em colisão. A Corte, na sua jurisprudência constante, isso foi reiterado, de que a liberdade de expressão não pode ser entendida como um direito que se cerce sem limite e sem nenhum condicionamento que não seja aquele de ter em conta outros direitos que têm estes sempre que ser pesados e contrastados, em especial o direito à honra e à intimidade em um Estado de Direito, e essa foi a experiência da prática da jurisprudência, da prática da Corte Interamericana. Essa precisa ponderação e equilíbrio pode permitir que um profundo e completo respeito da liberdade de expressão possa ir de mãos dadas com Estados que possam oferecer a seus cidadãos e cidadãs as instituições e os meios para que, no caso de que se faça um exercício do direito que afete diretamente o direito da honra e da liberdade de expressão, possam estes contar com as ferramentas judiciais, incluído, como foi dito pela Corte Interamericana, mas também as ferramentas de direito penal para a proteção desses direitos que também merecem ser garantidos pelos Estados. Como é de conhecimento de todos, as anistias e autoanistias, um tema que se inicia com uma sentença de base, no meu caso, do meu país, de Peru, do caso Barros Altos, é um caso no qual a Corte já estabeleceu jurisprudência reiterada, dizendo que as anistias e autoanistias não podem representar um obstáculo para as investigações de graves violações de direitos humanos. Mas num processo democrático, como o que vivemos hoje na atualidade na América Latina, o princípio de não discriminação, ele vai surgindo em diferentes modalidades, como um daqueles que toca permanentemente a porta dos casos dos quais chegam ao conhecimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E entre as diferentes variedades e modalidades desse princípio de não discriminação, uma das últimas decisões da Corte Interamericana com relação a isso cita um princípio fundamental no que diz respeito à não discriminação por orientação sexual, no caso Atala, no Chile, que foi solucionado no ano passado, no qual a Corte estabeleceu de forma clara de que o princípio de não discriminação supõe no que diz respeito à orientação sexual, que ninguém que possua essa orientação possa ser discriminado ou restringido em nenhum dos direitos estabelecidos na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O acesso à informação, que é um dos tantos ingredientes que hoje em dia enriquecem as nossas democracias, fica difícil de imaginar-se há 15, 20 anos atrás que hoje em dia qualquer cidadão, cidadã possa encontrar
uma informação presente em um ministério, claro que com algumas dificuldades e restrições eventuais de características burocráticas, mas esse direito está estabelecido e as obrigações dos Estados de organizar-se de forma adequada para garanti-las também o estão. A Corte tem sido reiterada em jurisprudência em mais de 10 anos nessa matéria, o que teve e gerou uma repercussão muito importante. E para terminar com esta enumeração de alguns dos itos substantivos do trabalho da Corte, um ingrediente que é extremamente importante, que é aquele da atenção ao direito das vítimas, porque finalmente esta é uma corte que é para as pessoas e que chegam casos que muitas vezes existem uma vítima, muitas são centenas de vítimas em alguns casos, em qual o conceito de reparação que foi criando a corte dentro dessa jurisprudência há mais de 25 anos constitui, sem sombra de dúvidas, um ingrediente de enriquecimento do direito internacional na medida que a reparação já não é circunscrita a que se estabeleça de que se o Estado cumpriu ou não com as suas obrigações internacionais, dando-lhe a este caso, reparações econômicas, senão que também outros ingredientes de reparação direcionados às vítimas, que dizem respeito, por exemplo, à atenção em programas de saúde, em serviços educacionais, em homenagens de reconhecimento e, o que é mais importante, mas além de outras formas de reparação direcionadas diretamente às vítimas, as medidas de não repetição, que através de sesgos de reformas institucionais, de programas de educação em setores civis ou uniformados, nos levam à criação e melhora de as condições de um desenvolvimento regional que possa ter um bom encaminhamento em todos os nossos países e certamente no Brasil também. Então, neste contexto, não é que a Corte seja de pronto uma geradora de uma jurisprudência muito variada e diversa, fazendo uso de uma imensa imaginação. Não, não se trata disso, senão que é a realidade de um continente que hoje, na atualidade, tem milhões de pessoas que não somente têm mais direitos que no passado, senão que têm aquilo que é mais importante, uma consciência de que possam exercer os seus direitos e uma demanda democrática que faz com que muitas pessoas possam pensem em poder chegar até a Corte com temas e problemas que no passado ninguém haveria pensado em fazê-lo e assim podem acceder ao nosso tribunal. Então, se aumentam os casos na Corte, não quer dizer que esteja deteriorando-se o caso da democracia. Não, não é isso, mas sim se está tornando mais forte, com mais consciência, com mais conhecimento, e que as pessoas possam chegar às portas desse tribunal que não está tão longe das pessoas como elas possam imaginar. Então, imaginar esse desenvolvimento institucional com algo que não é mais do que uma tela de fundo é uma América Latina que está avançando. E, por isso, temos particular relevância e significado que estejamos realizando esta última sessão extraordinária do ano de 2013 neste querido país, nesse querido vizinho país, para nós que somos de um país da zona, que é o Brasil. Ele é um sócio, um parceiro latino-americano de grande relevância, não somente pela sua população, pela sua dimensão geográfica, senão que também pelo que o Brasil tem significado dentro da história da América Latina para poder recuperar-se de uma etapa escura de autoritarismo e assim ir construindo uma institucionalidade que foi muito bem resumida pelo senhor ministro de Justiça aqui, com pluralismo, com respeito às ideias daqueles que são contrários, como um sistema eleitoral que funciona e é respeitado e respeitável. Senão que também um país que enfrentou de forma direta, com resultados notáveis, a redução da pobreza e da extrema pobreza, abrindo caminhos e exemplos para que problemas parecidos possamos avançar em direções parecidas em outros países da América Latina. E, em específico, no âmbito dos direitos humanos, desde a Corte, víamos e continuamos observando o Brasil como um elemento fundamental de sustento e de apoio ao sistema
sistema interamericano e de apoio a ela, e em contextos onde possa eventualmente ver-se ameaçado por uma corrente de um lado ou de outro, mas ver sempre ao Brasil como um fator não somente de apoio, senão que também com um ingrediente fundamental de equilíbrio num contexto onde, pelas próprias matérias dos direitos humanos, possa existir e sempre existirá opiniões diversas e até algumas delas confrontadas entre si. Quero recapitular e com isto ir concluindo que para nós ha sido estes últimos meses de relações próximas com as autoridades brasileiras, começando com as nossas visitas que fizemos graças à generosidade do senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, com o qual desde o mês de maio traçamos as metas para poder levar a cabo este período extraordinário de sessões aqui em Brasília, aqui nessa Casa da Democracia e essa Casa da Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal. E também com a própria presidenta, Dilma Rousseff, que teve a generosidade de receber-me neste mês e adiantar já uma relação direta de comunicação substantiva, enormemente frutífera e, certamente, a intervenção do senhor ministro de Justiça. Resultados nós temos, e eles são muitos, e foram imediatos. No mês de junho, estávamos desenvolvendo em João Pessoa um seminário para autoridades de diferentes instituições públicas do Brasil, por parte da Corte e com a total colaboração do Ministério de Justiça, onde se traçaram as decisões com o Supremo Tribunal Federal para poder organizar este período de sessões. E aí existia esse tema ao qual se referiu o ministro de Justiça, em que nessa instituição interamericana nós tínhamos o trauma, o pecado de que as sentenças interamericanas, da Corte Interamericana, não estavam sendo traduzidas não somente ao português, que é obrigação da Organização de Estados Americanos, e claro que esta Corte, muito rica em ideias, em corações democráticos, mas pobre em orçamento e não tinha condições de financiar isso. Durante 3 vezes esse tema foi proposto por quem tem palavra na Assembleia de Estados Americanos, e em 3 organizações a Assembleia, por unanimidade, decidiu que assim teria que ser feito. Lamentavelmente, a tradução disso no orçamento que se aprovou em outra semana não foi tão clara para expressar essa decisão, mas tivemos o espírito, a vontade, e o que pôde fazê-lo foi o governo do Brasil, graças ao espaço dado pelo Ministério da Justiça e pelo Itamaraty, nos colocam em condições de poder assinar hoje o acordo pelo qual serão traduzidas no próximo ano ao português, como deveria ter sido feito sempre, para que os juízes, advogados, toda a população do Brasil possa conhecer diretamente as sentenças da Corte Interamericana de Direito sem ter que acorrer ao portunhol, que sempre é bem-vindo fazê-lo. Eu me atrevo a dizer, amigos e amigas, que a Corte se beneficia e se beneficiou de um contexto no qual a marcha democrática avança graças a povos e autoridades que estão dando os passos necessários para ir nessa direção. De toda forma, não poderia sentir maior honra de estar aqui hoje, na sua casa, senhor presidente, nessa Casa da Justiça, nesse país irmão, vigoroso, democrático, e celebrar aqui, a partir de amanhã, as sessões públicas, nas quais todos certamente estão convidados a fazer parte. Muito obrigado. Excelentíssimo Dr. José Eduardo Cardoso, ministro do Estado da Justiça, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes, excelentíssimo senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Dom Diego Garcia Sayan, em nome de quem cumprimento todos os juízes dessa alta Corte Internacional, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de agora e de sempre, minhas senhoras, meus senhores. Há 21 anos, exatamente no dia 9 de julho de 1992, o Brasil ratificava a sua adesão à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, acordo internacional que tem suas raízes
fortemente vinculadas à Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, aprovada em 1948. De igual maneira, a presente sessão inaugural também está imbuída dessa marca histórica. Passados 21 anos, a mesma essência do que se convencionou àquela época perpetua-se nesta Suprema Corte. A recepção da Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo Supremo Tribunal Federal reafirma o respeito desta Corte pelos valores inerentes aos direitos essenciais do homem, já reconhecidos e explicitamente declarados no Pacto de San José da Costa Rica. É importante dizer que os primeiros passos dos Estados americanos foram efetivamente no sentido da proteção dos direitos humanos, ainda em face da triste memória da Segunda Guerra Mundial. Era necessário, então, dotar os cidadãos de meios que permitissem uma efetiva resistência a todo e qualquer regime totalitário. Hoje, percebemos uma verdadeira busca de efetividade do sistema interamericano de direitos humanos na promoção dos valores que o informam. E é com grande satisfação que o Supremo Tribunal Federal compartilha dessa visão, que, de uma maneira ampla, forma a estrutura básica de condições para uma vida digna e plena. O diálogo entre os poderes públicos e os organismos internacionais constitui relevante ferramenta de concretização dos ideais republicanos. A nítida compreensão da existência de uma esfera de jurisdição atribuída pelo Brasil e vários outros países latino-americanos a órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos faz dessas entidades internacionais órgãos integrantes da rede de atribuições jurisdicionais a que o nosso país soberanamente decidiu se submeter. É dizer, não estamos aqui recepcionando uma corte estrangeira, senão um órgão que, de fato, integra o conjunto de instituições acreditadas pelo Brasil para a atuação na defesa e no fomento dos direitos humanos. É de suma importância ressaltar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ocupa uma posição proeminente nesse seleto rol de instituições estrangeiras, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal sente-se honrado em acolher o 49º período extraordinário de sessões da Corte. Ao longo dos últimos anos, diversos temas que integram a jurisprudência já consolidada da Corte Interamericana foram abordados aqui no Supremo Tribunal Federal pelo prisma internacional. Exemplos claros, porém não exaustivos, são os processos relacionados ao tempo oportuno de duração de um processo judicial, ao prazo razoável de uma prisão cautelar, a validade da criação de conselhos de justiça no âmbito da justiça militar, a compreensão do princípio da não incriminação do réu, a compreensão do princípio, o não cabimento da prisão civil do depositário infiel, a existência de tipo penal concernente aos casos de tortura contra crianças e adolescentes, além, é claro, de tantos outros argumentos relacionados à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que são quase que cotidianamente utilizados por esta Corte no indeferimento de certos pedidos de extradições, sobretudo. Em suma, o tratamento desses assuntos na mais alta instância judiciária do Brasil, com um olhar voltado para o sistema interamericano de direitos humanos, ilustra bem a efetiva incidência do direito internacional dos direitos humanos na atuação judiciária nacional. E mais, indica a plena consideração pelo Brasil
dos direitos humanos, tais como explicitados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e efetivamente implementados pela Corte Interamericana, sediada em San José, da Costa Rica. O Brasil vem assumindo duradouros compromissos com as decisões tomadas na esfera do direito internacional dos direitos humanos. Exemplo claro disso foi a inclusão do parágrafo 3º ao célebre artigo 5º da Constituição Federal de 1988, levada a cabo pela Emenda Constitucional número 45. Possibilitar o reconhecimento da equivalência de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos a emendas constitucionais demonstra a inequívoca abertura do Brasil às inovações relacionadas à defesa e à promoção dos direitos do ser humano. A realização do 49º período de sessões extraordinárias da Corte Interamericana em Brasília e a parceria com o Supremo Tribunal Federal expõe a verdadeira intenção do Judiciário brasileiro de melhor compreender o sistema interamericano de direitos humanos. Não posso deixar de enfatizar, é claro, que é uma honra para o Supremo Tribunal Federal receber a ilustre visita dessa egrégia Corte Internacional. O presente encontro, além de fortalecer os laços entre esses órgãos independentes, também realça a importância atribuída pelo Poder Judiciário brasileiro à atuação da Corte Interamericana, que no presente período extraordinário de sessões contará com sessões públicas relativas ao caso Rodrigues Vera e outros versus Colômbia, que serão realizadas nos dias 12 e 13 no auditório do Tribunal Superior do Trabalho, além de um seminário internacional sobre o impacto das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a ter lugar no dia 14, no auditório do Tribunal Superior Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente da Corte Interamericana, Dom Diego Garcia Sayán, senhores juízes, ao dar-lhes as boas-vindas ao Brasil, desejo-lhes muita sorte nas deliberações a serem adotadas ao longo dos próximos dias. Agradeço a honrosa presença de todas as autoridades e, cumprida a sua finalidade, declaro encerrada esta sessão solene. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, solicita-se a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada das autoridades que compõem a mesa e demais autoridades que compõem o tablado, bem como de seus familiares. Na sequência, todas as autoridades presentes estão... Você acabou de assistir à cerimônia de abertura dos trabalhos da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil.